O Rio Branco também paralisou as suas atividades em vista deste problema humanitário. O Covid, o coronavírus, e todos os atletas acabaram sendo desligados da equipe do Litoral Paranaense. As informações do Rio Branco com o Luan Soares aqui no Placar. Fala, Destri, tudo certo? Um forte abraço para você e para todo mundo ligado no Placar Transamérica, chegando com as informações do Rio Branco, que foi notícia ontem após a liberação dos seus jogadores e também de toda a comissão técnica após essa parada do Campeonato Paranaense. Foi uma estratégia da equipe lá de Paranaguá para não ter aquele custo de gastos, já que o Campeonato Paranaense está parado. Os contratos dos jogadores iriam até o dia 26 de abril, dia do encerramento do Campeonato Paranaense, mas a diretoria optou por encerrar os contratos para que não ficasse gastando enquanto os jogadores estavam parados. A equipe já havia liberado a sua comissão técnica e também os jogadores na última segunda-feira e agora tomou essa medida. Alguns jogadores não quiseram falar sobre o caso, sobre o ocorrido. Alguns disseram que a diretoria ainda não fez oficialmente essa liberação de contratos de todos os jogadores, e o técnico tcheco sim já anunciou que a comissão técnica já foi desligada do Rio Branco de Paranaguá. Agora a diretoria espera essa volta do Campeonato Paranaense para que consiga trazer de novo esses jogadores, e a comissão técnica ainda vai ser definida, mas seria o ideal a volta do técnico tcheco, já que a equipe se classificou na fase de grupos, se classificou em sétimo, ficou um pouco apertado no final, mas fez uma bela campanha e agora se enfrentaria a equipe do FC Cascavel na próxima fase, nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Outra equipe do interior do estado que está pensando em fazer a mesma coisa é o Cianorte. A equipe aí também já estaria em conversas com os jogadores da diretoria para acabar esse custo de gasto aí que pode atrapalhar para as equipes do interior, já que eles vão ficar parados, e aí seria essa estratégia das equipes do interior do estado do Paraná, enquanto o Campeonato Paranaense está paralisado. Daqui a pouco eu volto, viu, Destra, aí trazendo as informações sobre o futebol gaúcho. Até mais, Destri! Até mais, Luan Soares. Daqui a pouquinho você vem de volta, de retorno aqui no Placar Transamérica, atualizando informações do futebol gaúcho. Sobre esta situação do Rio Branco, Curitiba Atlético, Paraná, as equipes da nossa capital, o nosso comentarista Edu Brasil vem chegando aqui no Placar Transamérica para externar o seu pensamento sobre esta situação. Vem comigo, Xará Edu. Olá, amigos do Placar Transamérica. Ontem surgiu a informação de que os dirigentes do Rio Branco de Paranaguá rescindiram o contrato com toda a equipe do Rio Branco, esta equipe que acabou se classificando aí entre os 8 melhores do nosso campeonato, inclusive do próprio tcheco. Aliás, eu aproveito a ocasião para mandar um abraço ao tcheco pelo belo trabalho que ele fez também no Rio Branco de Paranaguá, conseguindo a classificação, podendo colocar aí a equipe rio-branquista dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente seus dirigentes, e a gente entende perfeitamente esta situação, porque é um caso de primeira necessidade, uma crise mundial, né, com a Federação Paranaense de Futebol tomando uma atitude de suspender o campeonato estadual por tempo indeterminado, e com isso acabou atingindo a equipe do Rio Branco de Paranaguá, que rescindiu o contrato com todos os seus jogadores nesta temporada de 2020, inclusive com o técnico tcheco. É claro que a gente sente bastante essa coisa, né? Porque, afinal, é um clube que dava emprego para muita gente e a crise acabou abatendo em Paranaguá, batendo as portas do Rio Branco de Paranaguá neste campeonato estadual. É claro que a gente não sabe ainda o futuro, né, do nosso futebol, o que vai acontecer, se realmente esse campeonato poderá terminar, porque o presidente da Federação Paranaense de Futebol acabou determinando um tempo, aliás,
condição indeterminada, né, um tempo indeterminado para a realização do final do campeonato. E o Rio Branco, sentindo isso na pele, vendo que poderia ter problemas, tinha ou tem contrato com os seus jogadores até o final do campeonato estadual, no final do mês de abril, já que mês de maio começa o Campeonato Brasileiro, e fica agora a equipe Parnanguara à mercê do coronavírus, para saber exatamente o que poderá fazer na sequência desta temporada. Se refaz os contratos com os jogadores, com os atletas, já que eles estão sem contratos, foram reincididos, e naturalmente, conforme a lei do passe, né, esses jogadores, se forem contratados, terão pelo menos um prazo, se não me falha a memória, de mais 3 meses para a permanência na equipe do Rio Branco, porque se eles rescindiram agora, como é que vai ser feito daqui para frente? Então é um caso jurídico complicado que naturalmente a lei do trabalho naturalmente vai entrar nesse aspecto, porque a rescisão está acontecendo antes do término do campeonato, porque o campeonato termina em abril e o Rio Branco de Paranaguá está tomando esta posição hoje. Nós ainda estamos no mês de março. Então é um assunto trabalhista que, é claro, a gente vai aguardar aí os acontecimentos para saber o que vai acontecer com a equipe do Rio Branco de Paranaguá, que acabou conseguindo a sua classificação e agora não se sabe exatamente se vai jogar ou se o campeonato realmente vai continuar, né, amigos da Transamérica? Ninguém sabe, né, Edu? Ninguém sabe o que vai acontecer na sequência. A gente torce para que tudo isso seja resolvido. Por hora, vamos tomando o nosso cuidado. E a gente, como comunicador aqui, como jornalista, tem que fazer também o alerta para você, telespectador, para que tome os cuidados, fique em casa, não saia, apenas, né, se for extremamente necessário. É uma situação mundial e claro que fica aí o nosso alerta para que todos possam passar por essa fase difícil e complicada da melhor maneira possível, sempre respeitando o próximo e torcendo aí para que as coisas possam voltar à normalidade.